Capítulo 119. Um punhado de fragmentos de alma. Canal Áudio Novel BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. Levou algum tempo para Sunny encontrar seu caminho de volta à catedral. Com a aproximação do amanhecer, as criaturas do pesadelo que caçavam à noite ficavam inquietas. Ele teve que ser especialmente cuidadoso enquanto se esgueirava pelas ruas estreitas, mantendo-se nas manchas mais escuras de sombra. Embora não houvesse lua nem estrelas na noite sem luz da costa esquecida, muitos dos monstros aqui tinham suas próprias maneiras de perceber formas que se moviam na escuridão. A habilidade deles de enxergar no escuro era um pouco compensada pelo atributo Filho das Sombras de Sunny, que permitia que ele se tornasse indistinguível de qualquer sombra em que mergulhasse. No entanto, ele ainda tinha que ser cauteloso. Neste lugar amaldiçoado, nada era certo, exceto pelo perigo, morte e terror. Algum tempo depois, ele escalou os pilares familiares da catedral e apareceu em seu vasto telhado. Caminhando sobre o largo cume que separava duas superfícies inclinadas de telhas antigas, ele se aproximou de Kai, que estava nervosamente a alguma distância. O belo jovem segurava um arco longo feito de chifre em suas mãos, olhando para a escuridão com uma expressão tensa em seu rosto pálido. Sunny parou a poucos passos dele e olhou para aquele arco por um longo tempo. Não resta muito tempo. Para evitar levar uma flecha entre os olhos, Sunny decidiu anunciar sua chegada com uma saudação gentil. Ei, Kai! Estou aqui. O arqueiro virou-se com uma expressão assustada e levantou a mão, como se tentasse chamar sua lanterna. No entanto, ele pensou melhor a respeito, com medo de atrair atenção indesejada. Em vez disso, Kai engoliu e sussurrou. Abaixe a voz, e se aquele demônio caído nos ouvir? Sunny piscou. Certo, ele é uma pessoa muito cuidadosa. O que, a seu ver, era uma ótima característica de personalidade para se ter. Quanto mais paranoico, melhor. Sorrindo interiormente, ele disse. Relaxe, ele não vai. Kai encarou-o com dúvida e perguntou. Tem certeza? Sunny assentiu. Sim. Ele estava preparado para explicar o motivo dessa confiança, mas, surpreendentemente, Kai acreditou nele imediatamente e se acalmou. Certo, ele sabe quando as pessoas estão mentindo para ele. O que significa que ele também sabe quando estão dizendo a verdade. E, como eu só posso dizer a verdade, ele pode praticamente acreditar em tudo que eu digo sem precisar fazer perguntas desnecessárias. Pensando bem, aquele defeito dele era realmente muito conveniente. Enquanto isso, Kai olhou cautelosamente ao redor e perguntou. Então, o que vamos fazer aqui? Sunny fez um gesto em direção ao grupo de telhas quebradas não muito longe deles e respondeu em um tom calmo. Eu vou entrar naquele buraco e pegar algo do templo. Você apenas espera aqui até eu voltar. Os olhos de Kai se arregalaram. Você está louco? E o demônio? E quanto a esse desgraçado? Sunny não pôde deixar de fantasiar sobre massacrar a maldita criatura por alguns segundos. O dia vai chegar. Voltando à situação atual, ele disse. O que tem ele? Eu te disse, sou bom em me esconder. Enquanto eu souber com quem estou lidando, eles não serão capazes de me notar a menos que eu queira. Ele aprendeu essa primeira parte da frase da pior maneira. Na verdade, foi o desgraçado que o ensinou que até mesmo o ocultamento das sombras tinha seus limites. Foi assim que Sunny acabou com suas entranhas do lado de fora e na posse dessa informação vital. Algumas lições só precisavam ser recebidas uma vez para serem lembradas para sempre. Kai olhava para ele com uma expressão estranha novamente. Sunny franziu a testa. O quê? O belo jovem sacudiu a cabeça. Não, não. É só que, é uma habilidade incrível. Eu queria ter uma habilidade assim, para ser sincero. Sunny olhou para ele irritado e resmungou. Diz o cara que pode voar,
Por que você iria querer esconder seu rosto perfeitamente simétrico? Cansou de ser objeto de desejo de supermodelos apaixonadas? Kai suspirou. Algo assim. Como você sabia? Sunny abriu a boca e depois a fechou novamente. De qualquer forma, me espere aqui. Não vou demorar. Lançando um olhar para o adormecido encantador, ele balançou a cabeça e caminhou até o buraco escondido atrás de várias telhas quebradas. Logo, ele estava de volta ao seu esconderijo secreto. Olhando ao redor com um pouco de apreensão, Sunny suspirou e removeu a mochila feita da pele de um monstro de suas costas. Depois, descarregou as tiras de carne do centurião carapaça no prato de prata e caminhou até o baú de ferro. Para ser sincero, ele realmente não queria ir a lugar algum perto do castelo. A ideia sozinha fazia com que ele desejasse ficar neste quarto escuro, silencioso e familiar para sempre. Mas ele não podia. Se quisesse tornar a Santa das Sombras mais forte, ele tinha que voltar para o assentamento humano e arriscar enfrentar seus medos. Que seja. Eu só vou entrar e sair. Kai será o único a fazer todo o trabalho mesmo. Com um suspiro pesado, ele levantou a tampa do baú e começou a encher sua mochila com fragmentos de alma. Dezenas de belos cristais logo brilhavam lá dentro. Sunny pegou apenas metade deles, mas a quantidade já era suficiente para levar muitas pessoas a cometerem assassinatos. Ele realmente não poderia culpá-los. Na costa esquecida, os fragmentos representavam dinheiro, e dinheiro representava a vida. Sem ele, você não poderia comprar um lugar dentro da segurança do castelo ou obter comida sem ter que arriscar a morte no labirinto amaldiçoado da cidade. Qualquer um estaria disposto a cometer assassinato para sobreviver. Continue se convencendo disso. Com uma careta irritada, Sunny fechou a mochila bem apertada, certificando-se de que nenhuma luz passasse pelas suas costuras, e se virou. Dando uma última olhada em seu esconderijo pacífico, ele fechou os olhos por um momento e depois se afastou sem olhar para trás. Era hora de voltar ao castelo. E todas as terríveis lembranças que ele havia deixado lá antes de fugir. Capítulo 120. Aproximando-se do castelo. Banhados pela luz fantasmagórica do alvorecer nascente, Sunny e Kai caminhavam pelas ruínas da cidade amaldiçoada. A noite estava lentamente recuando. Sua retirada fez com que um deles se sentisse mais seguro, enquanto o outro se sentia desconfortável sem o familiar véu de escuridão para escondê-lo do mundo. Eu quase esqueci o quão lúgubre este lugar parece quando o sol está brilhando. Em algum lugar à distância, as ondas do mar escuro estavam interrompendo seu eterno ataque às muralhas de pedra da cidade antiga. Essas muralhas resistiram a milhares de anos de desgaste e abuso sem permitir que nem uma única gota de água negra infiltrasse. Sunny suspeitava que elas permaneceriam intactas por mais 1000 anos. De repente desconfortável, ele virou a cabeça para o oeste e encontrou a distante silhueta da espirradora carmesim. A ameaçadora estrutura pairava sobre a costa esquecida como um presságio maligno, anunciando a desgraça a qualquer um que ousasse se aproximar dela. Talvez não. Sunny havia escolhido uma rota complicada e sinuosa para chegar ao castelo. Kai, menos familiarizado com a cidade amaldiçoada, simplesmente seguia atrás. O jovem encantador estava alerta e concentrado, seu arco pronto para lançar flechas a qualquer momento. Eles tiveram que contornar muitas áreas onde criaturas especialmente aterrorizantes eram conhecidas por habitarem e caçarem, progredindo lentamente. Ainda assim, era melhor prevenir do que remediar. Em certo momento, Sunny levantou a mão, fazendo um gesto para que seu companheiro parasse. Ele olhou para a distância com uma profunda carranca no rosto. Kai olhou para ele e sussurrou. O que foi? Sunny colocou um dedo nos lábios antes de responder. Escute. Logo, ouviram um som arrepiante que lembrava um choro abafado e angustiante. Era como se houvesse uma mulher chorando na névoa à frente deles, aproximando-se lentamente.
Seus soluços trêmulos fizeram os dois adormecidos estremecerem. Kai olhou para ele e perguntou sem muita convicção: quais são as chances de ser realmente uma garota humana? Sunny deu-lhe um sorriso torto. Baixas. Sem precisar discutir, eles se esconderam atrás de um grande monte de escombros e esperaram. Pressionando-se contra as pedras frias, Sunny enviou sua sombra para escalar o prédio e observar as ruas ao redor. Kai observou a sombra partir, com um olhar perplexo, piscou algumas vezes, mas não disse nada. 1 minuto ou 2 depois, Sunny olhou para ele e perguntou: onde estão suas flechas? O jovem encantador hesitou e disse: normalmente, carrego uma aljava com algumas dezenas de flechas feitas especialmente para mim por um dos melhores ferreiros do castelo. Mas os cavalheiros que me colocaram naquele poço, que descansem em paz, não foram gentis o suficiente para me deixar levá-la. Sunny lançou-lhe um olhar divertido. Então, esse arco seu é, na verdade, inútil. Kai demorou alguns instantes antes de responder. Eu também tenho memórias do tipo flecha. Quantas? O arqueiro elegante baixou o olhar envergonhado. 2. Será suficiente? Sunny ficou em silêncio por um instante e depois respondeu num tom monótono: não. Eu não acho que será suficiente. Lá fora, na névoa, sua sombra observava a criatura que produzia o choro angustiante. Não era uma garota humana. Uma fera enorme de 4 patas caminhava pela névoa matinal. Sua carne estava podre e amaciada, pendendo dos ossos como um casaco esfarrapado. Sunny podia ver claramente os arcos brancos das costelas através dos buracos na pele apodrecida, a escuridão antinatural escondida atrás deles e as poderosas mandíbulas do crânio parcialmente descoberto de um cachorro, cheio de dentes aterrorizantes. Não era preciso ser um gênio para entender que a horrível criatura era um dos mestres caídos da cidade em ruínas. Enquanto olhava, a fera abriu a boca e soltou outro longo grito parecido com o de um humano, e em seguida, parou e ouviu, como se esperasse uma resposta. Quando nada aconteceu, baixou a cabeça e continuou lentamente seu caminho. Felizmente, embora seu esconderijo estivesse um pouco próximo, não estava exatamente no caminho da criatura. Se nada mudasse, o caído passaria sem sequer notá-los. Eles só precisavam esperar. Sunny suspirou. Vamos ter que ficar aqui por pelo menos 10 minutos. Fique à vontade. Mais uma vez, Kai não fez perguntas, simplesmente aceitando a palavra de Sunny. Parecia que sua estranha habilidade de perceber mentiras fazia com que o encantador adormecido fosse menos propenso a fazer muitas perguntas. O que era uma qualidade maravilhosa, na opinião de Sunny. Sem nada a fazer a não ser esperar, eles tiveram um tempo para descansar e recuperar o fôlego. Sunny invocou a nascente infinita e tomou alguns goles de água fria e doce. Percebendo que Kai estava olhando para ele, ele hesitou e depois passou a bela garrafa de vidro. O jovem encantador bebeu com avidez, como alguém morrendo de sede. Pensando bem. Sentindo-se um pouco culpado, Sunny perguntou: quando foi a última vez que te deram água? Kai se desvencilhou da garrafa, limpou os lábios e sorriu com puro deleite. 2 ou 3 dias atrás, eu acho. Muito obrigado. Ele devolveu a garrafa e olhou para Sunny com curiosidade. Ei, Sunny. Posso te fazer uma pergunta? Sunny ficou tenso e deu ao arqueiro encantador um olhar sombrio. Pode. Seus olhos, no entanto, insinuavam que ele não deveria. Mas Kai ou não percebeu o olhar ameaçador ou não se importou com ele. Você veio para a Costa Esquecida neste último solstício, certo? Sim. Sunny prendeu a respiração, imaginando que o belo adormecido ia perguntar a ele como eles sobreviveram no labirinto. Por que ele havia abandonado o castelo? Como ele havia sobrevivido nas ruínas? Cada uma dessas perguntas poderia levar a um desastre potencial.
Kai se inclinou para a frente com entusiasmo nos olhos, hesitou por um segundo e então disse: Qual é o videoclipe mais popular nas paradas lá fora agora? Sunny piscou. O quê? Aquilo definitivamente não era o que ele esperava ouvir. Percebendo que o jovem encantador estava olhando para ele com expectativa, ele se mexeu e respondeu com um pouco de incerteza. Aquilo, eu não faço ideia. Kai suspirou, claramente decepcionado, mas de repente sorriu novamente. O sorriso era largo e deslumbrante. Posso te fazer outra pergunta?